Olá, eu sou o Felipe Rodrigues, professor de Redação e Linguagens, e esse é mais um episódio do Destruindo a Competência 1. Gente, esse é mais um capítulo, na verdade o segundo. Vocês estão ligados aí na sequência de aulas, tá? Na verdade não são aulas, são grandes dicas para vocês destruírem nessa competência que todos têm medo, por conta de gramática. E eu trouxe alguns assuntos que são muito enumerados quando falados em correção. Esse segundo é o que vocês amam, tô ligado, né? Já disse que eu fiz as anotações aqui no meu celular bem discreto, nada demais. Enfim, sobre crase, vocês amam, né? Regência, né, gente? Eu tenho aí um termo, tá? Que vai ser regido, outro regente, vocês já sabem, tá? Nessa ordem de crase, o interessante é que a gente tenha a noção geral para o. Pessoal, a noção geral é a seguinte, vou te dar agora. Eu sempre falo isso para os meus estudantes. A crase, ela vai ocorrer quando eu tenho uma fusão desse A obrigatório, que é exigido por algum termo, por um outro que vai pedir A porque é feminino, tá? O Felipe, tem alguma expressão, pelo amor de Deus, que eu vou usar na minha redação? Sua redação eu não sei, tá? Mas dentro de uma prova, dentro de um vestibular, que eu possa vir com algum termo masculino, mais ou menos, porque é subentendido. Então não é masculino, tá subentendido alguma coisa feminina ali no meio, tá? Mas, em geral, sempre tem feminino no meio. Vamos lá. Eu gosto muito de ensinar crase para os meus meninos da seguinte forma. Para vocês, nesse caso. Tu vai colocar a frase. Fui à feira. Tá? E você vai colocar aquele mesmo termo, aquela mesma frase, um termo masculino. Troca por um outro, tá? Fui à feira, pega um lugar masculino aí. Juan, socorro, me dá um nome masculino. Cinema, pronto. Juan tá aqui. O povo da produção fecha. Ó, fui a cinema. Peraí, como é, minha gente? Fala aí. Fui o quê? Fui ao cinema. Peraí, chegar essa forma. Preste atenção. Se você tem essa primeira frase, um termo feminino, e quando você troca por um outro masculino, ao invés do A, fica ao. Parabéns. O de cima, existe uma mágica chamada crase. Fui a feira, feminino, crase nela, tá? Tu entendesse já a fórmula do sucesso. Dentro dessa fórmula do sucesso, eu tenho alguns termos que são exigidos para colocar crase. É como se fosse assim, uma obrigação de ter sempre crase junto a esses termos. Trouxe até aqui alguns elementos para vocês. É como se fosse um Juan, bota aí na edição, viu? Que eu tô nem aí. Bota isso aqui como corte e deixa pra lá. Ó, gente, eu trouxe umas formulazinhas para vocês, tá? Dá um print aí nessas fórmulas. Acho chique. Eu não sou de matemática, não, mas eu acho que eu gosto muito de colocar fórmula. Toda vez que tu vê uma locução prepositiva. Felipe, o que danado é locução prepositiva? É quando tu vê um A mais um nome feminino mais um li. Deixa eu te colocar aqui. Ó. Ele, ela, enfim. Ela saiu, vamos colocar ela. Ela saiu à procura de emprego. A, nome feminino, mais crase nela. Prestou atenção? Felipe, por que prepositiva? Porque termina com de. E de é uma preposição. Toda vez que tu vê essa sominha, mas nome feminino, mais de, crase. Isso chama-se locução prepositiva. Junção de termos com preposição. Ó, toda vez que tu vê também uma palavra que modifica o sentido de uma outra, normalmente de verbo, de adjetivo, do próprio advérbio, locução adverbial. Vamos lá. Deixa eu te colocar. Trouxe um exemplo. Pronto. O rapaz saiu à tarde. Tarde é masculina ou feminina? Feminina, né? O tarde é à tarde. Preste atenção. Toda vez que tu vê um A, mais uma expressão que vai dar uma circunstância algo feminina, isso chama-se locução adverbial. Tá? Felipe, que bunda de locução adverbial. Pelo amor de Deus, que loucura desse assunto. Preste atenção. Esse à tarde está modificando o sentido de quem? Rapaz saiu. O verbo sair. Ele está dando a circunstância de saiu à tarde. Meu Deus, de tempo. Isso, advérbio. O advérbio ele modifica o sentido do verbo, né? Mas a aula é de morfologia, não. Isso deixa de onda. Ó, vou fechar com mais uma dica que eu acho muito importante. Locução conjuntiva. Não é conjuntiva de não, tá? Conjuntiva. A, nome feminino, mais que.
A cidade se acalma à medida que escurece. Povo da noite, sai das tubas. Povo da redação. Povo, que história de escrever redação de noite. É uma loucura desse povo, né, Juan? Isso é corte. Deixa pra lá, depois não bota isso não, viu? Ó, gente, prestando atenção. A, nome feminino, mais que. Locução conjuntiva. Sabiam dessa? Todos esses casos pedem crase. Gente, em geral, palavras femininas pedem crase. Eu vou te dar uma dica importante. Palavras que você nunca vai usar crase perto delas. Gostasse dessa de locução prepositiva. Decorou aí. Decorar não aprende. A, nome feminino, mais de. Se tu vê em alguma frase. A moda de. Tá? Feminino. Mas se tu vê, por acaso, essa palavra subentendida, crase nela, ela usava os sapatos a Luís XVI. A moda de Luís XVI. Crase. Tá? A moda, a semelhança. Sim. Mas enfim, é uma exceção, tá? É essa palavra que pode usar masculina. É como se fosse subentendida a moda de. A maneira de, tá? Ó, gente, não se usa crase antes da palavra do artigo definido 1. Não se usa crase antes de palavras masculinas, tá? Exceto na exceção que eu acabei de falar para vocês. Vocês não vão usar crase antes de verbo e antes também de pronomes, exceto naqueles pronomes que vocês conhecem como pessoais, tá? Mas não é qualquer um pessoal. Caso reto, não. Ela, ele, né? Primeiro que ele é masculino. Não é esse, não. É aquele que a gente vai dar uma ideia de posse. Nossa, vossa, minha. Os femininos. Ó, esses casos são facultativos. Vocês botam se vocês quiserem, tá? Existem também casos facultativos. Felipe, é tanta coisa de crase, mas o que me importa nesse momento tão tenebroso? Nesse uso facultativo, pode escolher usar ou não, dentro da sua redação, tá? E você pode focar no seguinte, como não usar. Mas preste atenção na regra inicial. Fui à feira, fui ao cinema, troquei por um masculino, ficou lindo, crase no primeiro feminino. Esse é o nosso recorte de crase. Eu espero que vocês tenham gostado. Nada importante, porque não sei que loucura vocês têm de errar essa resenha tão linda, esse fenômeno gramatical chamado crase. Tá ansioso pro próximo capítulo, né? Segura aí que daqui a pouco ele chega.